O ENFM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Eu sou o professor Rafael da Silva e acompanharei vocês no programa de hoje. Hoje contamos com a presença ilustre do convidado, o professor Dr. Bruno Pinheiro Vanderlei Reis. Nosso convidado possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ, e doutorado em Ciência Política também pelo IUPERJ. Atualmente é professor associado, desde 2016, vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, lotado desde 94 no Departamento de Ciência Política da mesma instituição. Foi bolsista sênior da CAPES, na Universidade da Pensilvânia, secretário adjunto da Associação Brasileira de Ciência Política, integrou a diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX, e o comitê acadêmico da mesma instituição. Fez parte do grupo de pesquisadores do projeto Dinheiro e Política, a influência do poder econômico no Congresso Nacional, no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Tem atuado em diversas áreas da ciência política, com ênfase recente no estudo comparativo da interação entre sistemas eleitorais e financiamento de campanha. Seja bem-vindo, Bruno. É um imenso prazer ter ele no nosso programa. Obrigado, Rafael. O prazer é meu. Então, dando início à nossa entrevista, começaremos um pouco com uma abordagem acerca do sistema eleitoral e depois passaremos mais para uma avaliação da conjuntura atual do nosso país. Tá bem. O Brasil é um país de sistema multipartidário, ou seja, com vários partidos, porém nas últimas eleições essa fragmentação partidária tem se acentuado. Não apenas temos surgido novos partidos com registro no TSE e autorizados a disputar eleições, como também conquistando o direito de ocupar cadeiras no Legislativo. Quais fatores institucionais relacionados às regras do jogo e conjunturais têm favorecido para essa fragmentação? E quais as implicações para o sistema político como um todo? Bom, o número de partidos, essa fragmentação, nunca está escrito na lei, quantos partidos vão ter. Vai ter X partidos, vai ter 5, 7, 8, 20, 50. Isso não está escrito assim. Eu costumo dizer que o número de partidos e o sistema partidário são, digamos assim, uma propriedade emergente do sistema político. Assim, você bota ele para funcionar com umas regras, principalmente o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, sim, você escreve, o Congresso vai fixar minuciosamente as regras pelas quais cadeiras são preenchidas. Eu digo sempre, a gente pode pensar no sistema eleitoral como um algoritmo, que converte votos em cadeiras. E uma vez que você aperta play nesse algoritmo, ou seja, vai fazendo uma eleição atrás da outra, um certo mapa de partidos emerge ou não. Esse mapa pode ser mais ou menos inteligível, pode virar um duopólio de 150 anos, feito o caso americano, que é um extremo, que eu diria até indesejável também. Pode virar no outro extremo, um caso como o brasileiro, 30 partidos no plenário, em que fica basicamente ininteligível o jogo do ponto de vista dos alinhamentos partidários. E no meio do caminho, tipicamente, o sistema proporcional tende a favorecer pluripartidarismo, mas tipicamente com algumas cautelas básicas, o sistema gera aí uma meia dúzia de partidos relevantes, o que é bom. Eu tomo como uma referência mais ou menos do ideal, porque viabiliza o exercício do poder de maneira mais ou menos estável, mas ao mesmo tempo viabiliza a entrada periódica de novos atores e induz coalizões, assim, eventualmente flutuação de alianças, que também é positivo desde que seja inteligível para o eleitorado. No nosso caso, o que a gente tem no sistema eleitoral que produz esse resultado tão extremamente fragmentado é um pequeno conjunto de traços adicionais ao nosso sistema proporcional que torna ele um caso extremo. Quer dizer, o sistema proporcional não tem nada de atípico, é o sistema mais frequente. Existem mais variantes de sistemas proporcionais mundo afora entre países do que majoritários, que são um número menor de casos.
Mas o Brasil tem uma peculiaridade, algumas peculiaridades que produzem esse resultado. Uma primeira, mais identificável, talvez a mais importante, você tem o sistema de representação proporcional, tipicamente o sistema de representação partidária. Então a ideia é que a gente escolhe votar em diferentes partidos, e aí se o partido teve 20% dos votos, vai ter 20% das cadeiras em jogo. Tal. Então isso normalmente se exprime por uma lista pré-ordenada que sai das convenções dos partidos, que, falando, digamos, no caso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a minha cidade, 41 cadeiras, são 41 vereadores. Então cada partido sairia da convenção com uma lista de 41 candidatos em ordem, do primeiro ao 41º, dizendo, se a gente conseguir 15 cadeiras, vão ser os 15 primeiros. E a gente votaria só em partidos, distribuindo as cadeiras assim. A maioria dos casos do sistema proporcional é assim, de maneira que você tem meia dúzia de chapas concorrendo. Se tem 10 partidos, tem 10 chapas. No nosso caso, a nossa lista não é pré-ordenada, de maneira que ela simplesmente vai ser se um partido elege 15 vereadores em BH, vão ser os 15 mais votados daquele partido ou da coligação. Então isso só vai descobrir depois. Então cada candidato faz uma campanha individual, por conta própria, presta contas por conta própria. Então isso já dilui junto ao eleitor a visibilidade do rótulo partidário, diluindo também a distribuição dos votos entre os vários partidos, porque não é essa a principal referência na cabeça do eleitor na hora dele resolver o voto em vereador ou deputado. Então isso já favorece uma dispersão. E cada partido também tem que, digamos, montar um portfólio de candidatos variado, heterogêneo, para apelar a vários grupos, diluindo mais ainda a marca do partido. Então são coisas que dificultam a fixação e a consolidação de certas identidades partidárias, essa lista aberta, porque cada um fala, vote em mim, não fala, vote em meu partido, né? Então isso diminui o apelo da identificação partidária junto às pessoas. Primeira coisa. Outra coisa, algumas das circunscrições dos estados, por exemplo, Câmara dos Deputados, cada estado é uma bancada, né, em que simplesmente, de novo, o caso de Minas, 53 deputados federais. Isso significa que um partido, para eleger um deputado federal, não precisa ter nem 2% dos votos, porque com pouco mais de 1,5% dos votos, ele já tem 1,53 avos dos votos e já pega uma cadeira, né? Então isso já facilita a entrada de uma maneira importante. Então tudo isso favorece uma proliferação de partidos que induz uma diluição dessa pulverização dessas bancadas. Eu não diria que a identificação partidária no Brasil, do ponto de vista do eleitor, é muito mais fraca do que em qualquer lugar do mundo, não. Um sintoma de que tinha algum alinhamento foram as 6 eleições sucessivas para o presidente, de que tinha PT de um lado e PSDB do outro. Basicamente, a identidade partidária no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, foi assim, existem os petistas, e existem os antipetistas, né? PT estruturou o sistema partidário em boa medida, né? Em boa medida. Então, e o PSDB se tornou um pouco receptáculo, pelo menos na disputa presidencial, desse antipetismo. E isso foi para a vida das pessoas, de maneira que a experiência cotidiana das pessoas com as famílias e redes sociais, existe um certo antagonismo em torno disso, que é real na sociedade, ou foi real em algum momento. Nesse momento tem muita incerteza quanto a isso. Mas ao mesmo tempo, em vez dos plenários, das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados, das câmaras municipais, decantar também em torno dessa dualidade, eles pulverizaram-se, foram fragmentando. Eu entendo o seguinte, apesar de certo alinhamento político-partidário que foi relativamente real na população, o sistema eleitoral jogou contra a decantação disso nos plenários legislativos. Então teve uma série de decisões do judiciário que também prejudicaram, mas basicamente a interação entre lista aberta, distritos com muitas cadeiras, que joga o quociente eleitoral lá embaixo, e ainda a permissão de coligações nas eleições
para parlamentares, que faz com que eventualmente um partido que nem consiga o quociente ainda entra porque estava numa coligação e conseguiu botar o seu entre os mais votados da coligação, tudo isso favorece uma fragmentação no plenário que é independente do que acontece em boa medida na população. São regras que facilitam a entrada de muitos partidos no jogo. Não há problemas em existirem muitos partidos, né? As pessoas fundarem, organizarem muitos partidos. Mas há problemas se um plenário legislativo tem 30 partidos. Né? Fica difícil governar, fica difícil compor maiorias, fica muito custoso articular essas maiorias. Câmara Municipal de Belo Horizonte, com 41 cadeiras, hoje tem 21 partidos. Uma coisa, quer dizer, a bancada média é de menos de 2 vereadores por partido, então fica difícil. E pegando essa questão que você levantou acerca da lista aberta, isso também gera um problema na medida em que os próprios candidatos dentro do partido, eles brigam entre si. Sim. Né? E inclusive eles podem futuramente alegar que os votos são deles e não do partido, porque afinal né, ele pode ter tocado praticamente a sua campanha sozinho, Sim. a despeito da dinâmica partidária. Sim, tipicamente é o caso. Acima de tudo, o incentivo que pesa sobre o candidato é ele disputar com os correligionários. Porque, Sim. veja, o impacto que minha campanha, se são, digamos, no caso brasileiro, cada partido pode apresentar 1,5 vezes o número de vagas, né, candidatos. Se for uma coligação, pode apresentar 2 vezes o número de candidatos. Para seguir com o exemplo dos vereadores de Belo Horizonte, significa que cada coligação pode botar 82 candidatos a vereador. Sim. Então, a chance da minha campanha individual no meio, portanto, na minha cidade costuma ter mais de 1.000 candidatos a vereador, e em Minas tem mais de 1.000 candidatos a deputado federal e estadual, o que significa 2.000 candidatos por aí. Então, cada candidatura tem um impacto residual. Os grandes campeões de voto têm 2% dos votos. Tiririca, que foi um fenômeno algumas eleições atrás, teve naquela eleição 5% dos votos. Né? Mas o que acontece é que a pulverização é tão grande, com milhares de candidatos, que 2, 3, 5% não só garantem a própria eleição, como arrastam vários correligionários juntos. Então, o efeito, a esperança que um candidato, ao tocar sua campanha individual no meio de outras 1.000, tem de aumentar a fatia obtida pela sua coligação é mínima. Agora, se eu consigo 1.000 votos a mais, talvez eu suba umas 3 ou 4 posições na minha lista. Entendeu? Então o foco da minha campanha é tentar obter o lugar mais alto possível na minha lista, porque aí eu talvez consiga uma cadeira. De maneira que você tem uma indução que o foco, a prioridade de cada um é disputar dentro da lista. Isso não necessariamente produz inimizades, mas é uma tensão complicada a ser administrada. O partido, mais do que passar uma mensagem coesa, o que ele se preocupa é o contrário, é ter um portfólio suficientemente variado para atrair eleitores de vários perfis, entendeu? E, inclusive, individualmente, os próprios candidatos têm o seu discurso, né? Que muitas Sim. vezes não é alinhado com o próprio partido. Eles tentam se distinguir do partido exatamente para atrair voto para si. Né? Porque então, inclusive os partidos, da forma como nós os vemos hoje, eles quase se tornam um mal necessário para eu poder lançar a candidatura. Porque afinal, os partidos têm essa prerrogativa. Mas fora isso, eu tento me manter distanciado, que tem sido a tônica das eleições, pegar a de 2016 e a de 2018. Né? Sim, você tenta se desvincular. Nesse momento, os partidos expostos, enfim, rejeição, perda de credibilidade dos partidos, agrava mais ainda a capacidade de controle do eleitorado sobre o que está fazendo. Eu sempre insisto em que a capacidade que a gente tem de controlar o que um representante individual faz num plenário é muito menor do que a capacidade que a gente teria de controlar bancadas, se as bancadas de alguma maneira tivessem um mínimo de alavancagem, né? E a alternativa à lista aberta seria a lista fechada. Sim. Alguns críticos à lista fechada levantam o argumento de que isso favoreceria o controle dos caciques políticos dessa lista, né? Porque, enfim, eles teriam o poder da máquina do partido sob suas mãos, sob seu comando, e isso faria com que eles colocassem, então, os nomes que eles quisessem. É adequado essa crítica? Porque eu vejo alguns equívocos nela.
Sim, esse é o contra-argumento mais comum, né, contra a lista fechada, mas eu acho que nada poderia favorecer mais a posição do dirigente partidário do que a regra atual, por causa dessa dispersão muito grande de votos. O que acontece? Se cada distrito eleitoral, cada estado ou cada município conta com milhares de candidatos, você está no meio de um oceano político mais ou menos ininteligível, e o que você precisa, portanto, é conseguir acumular um mínimo de votos no seu reduto para ter 1 ou 2% e com isso para si, e com isso mais ou menos garantir sua eleição. Quer dizer, o que significa que rejeição é irrelevante no nosso sistema, em boa medida, porque o que você precisa, se você tem o seu reduto, não importa que 90% da população te odeie, né? Então você joga para o seu reduto. E como é que você cultiva o seu reduto? Canalizando recursos. Aí tem o problema do financiamento. Quer dizer, dirigentes partidários têm influência na constituição dos comitês financeiros de campanha. Os comitês financeiros de campanha têm total controle no repasse de recursos às candidaturas, uma vez arrecadados. E aí tudo que um dirigente precisa para se perpetuar é fazer a provisão financeira suficiente para a sua campanha e para alguns aliados para garantir nos respectivos redutos um lugar mais ou menos inatacável. É por isso que a gente tem um sistema que acomoda ao mesmo tempo alta renovação parlamentar, porque ela é alta, a gente renova de 30% a 40% em cada eleição. Nos Estados Unidos, quando renova 10% numa eleição só, eles falam que é um terremoto, né? Mas do outro lado, a renovação nas cúpulas partidárias é zero no Brasil. Como conciliar essa coisa? Grande renovação no plenário, baixa renovação na cúpula. É que a cúpula se protege. A cúpula garante no atual sistema provisão financeira suficiente para se perpetuar. E muitos partidos basicamente consistem de um dono que controla os fluxos financeiros lá. Assim, Roberto Jefferson com o PTB, José Luiz Pena com o PV, Kassab com o PSD, etc. Eles se perpetuam, ninguém troca comando partidário. E esse que é o problema. Se você fecha a lista, o que acontece? Digamos que um cacique partidário vai sempre se colocar no topo da lista. Ora, se esse cara tem rejeição alta, quando ele está no topo da lista, já não basta ele ter 1%, porque se o partido tem 1%, talvez não consiga eleger ninguém, né? Se ele no topo da lista, ele vai atrair voto da sua base, mas vai refugar voto de quem rejeita ele. Sim. Ele está ali posto de saída. Então tem um problema, quer dizer, se você faz a lista pré-ordenada, isso força o dirigente partidário a mostrar a cara, a sair na chuva no debate público do modo geral. E aí, se eventualmente a presença dele no topo da lista derruba o voto do partido como um todo, aí a chance de na próxima convenção, a convenção resolver tirar ele do topo da lista aumenta. Nesse momento, a posição do dirigente é basicamente inexpugnável. Ele se perpetua. E talvez possa produzir um efeito que é tornar menos simbólico e mais efetivo as próprias convenções. Sim. Porque na medida em que elas realmente determinarão esse ordenamento. Exatamente. Porque, como tu mesmo citou o exemplo, né, na medida em que eu me coloco na condição de dirigente, né, de dono da chave do cofre, me coloco em primeiro e jogo lá embaixo a votação do partido como um todo, na próxima eu serei pressionado a não fazer repetir o mesmo erro. Né? Exatamente. Provavelmente vai ter uma rebelião. A vida política partidária se intensifica na medida que você tem lista pré-ordenada, porque uma decisão política crucial vai estar sendo votada na convenção. Eu acho que o risco associado à lista pré-ordenada não é a oligopolização pelos caciques, mas de a gente começar a ter simplesmente sessões partidárias que não conseguem acomodar esse conflito na convenção e se desmancham, né? Você pode começar a ter convenções violentas e tal. Longe de mim achar que isso é desejável em si mesmo, mas é o contrário da oligarquização alegada. Entendeu? Eu acho que o grande risco da lista pré-ordenada é que muitos partidos simplesmente não consigam absorver esse conflito. Imagina a convenção de cada partido municipal aqui em Maringá para resolver a ordem dos candidatos a vereador de cada partido. As convenções viram um lugar decisivo de saber quem vai estar ou não na Câmara Municipal, né? Portanto, atuar no partido passa a ser decisivo. Hoje não, então, e os chefes dos partidos agradecem. Sim. Eles cuidam do fluxo de dinheiro, se perpetuam e deixam o baixo clero se engalfinhar pelas vagas. E esse debate em torno dessas mudanças de regra que sempre surge quando estamos diante de um cenário de crise,
em geral, também desconsideram um aspecto importante, né? Porque você muda uma regra aqui, mas você não tem uma mudança 100% ótima, né? Claro. Porque ela vai produzir algum efeito colateral, às vezes até efeito não esperado. O que nós temos que ter clareza é o que queremos. Né? E muitas vezes eu vejo nos debates aí, para tentar então contornar esses momentos, é que nós não temos clareza em torno disso. Sim, eu acho que a pauta da reforma política não andou nos últimos 15 anos, quer dizer, em termos, quer dizer, a Câmara, é meio paradoxal, porque a Câmara dos Deputados pautou obsessivamente essa questão. Esse ano é o primeiro em muitos em que você tem um ano ímpar que não está dominado pela discussão de reforma política, né? Porque em 17 teve algumas mudanças potencialmente importantes, com a cláusula de barreira e o fim das coligações a partir do ano que vem, mas tanta coisa está acontecendo que a reforma política foi para escanteio. As pessoas vão esperar essas duas mudanças pequenas que sejam produzir efeito para pensar nisso de novo. Mas a Câmara sempre pautava, no entanto as coisas não aconteciam. Por quê? Em boa medida porque você não tem consenso em lugar nenhum a respeito do que fazer, né, em matéria de sistema eleitoral. Eu tenho as minhas opiniões a respeito disso. Eu acho que as razões para mexer com o sistema eleitoral no Brasil são, sobretudo, uma interação ruim entre o nosso sistema eleitoral e as regras vigentes de financiamento de campanha. Sim. Isso está na raiz da nossa crise dos anos recentes e tal. Agora, isso não era algo que estava, sobre o qual posso dizer que meus colegas cientistas políticos tivessem algum consenso, ou a imprensa, etc. Eu normalmente, quando eu falo que, enfim, a gente tinha um problema regulatório para resolver, mais do que sair prendendo um monte de gente, né? As pessoas falam, mas os deputados tiveram muita chance de mudar e nunca mudaram. Mas eu acho essa cobrança mais ou menos injusta, porque foram os deputados que tentaram puxar isso na década passada. A imprensa desqualificava, os acadêmicos desqualificavam, e eles mais ou menos tentaram. Não dá para recriminá-los deles não terem convergido numa proposta específica, porque na verdade ninguém convergiu, né? Não tem nem sociedade civil, nem universidade, nem imprensa, não tinha. Se pegarmos os estudiosos, os cientistas políticos, entrevistarmos 100, teremos 100 modelos, provavelmente, 100 indicações para mudar o sistema. Exatamente. Então o crucial é ter um diagnóstico, né, de que tem problema. Assim, o curioso no Brasil da década passada é que era um país em que os políticos diziam que tinha que mudar e os cientistas políticos diziam que estava ótimo, não tinha que mexer, em os intelectuais falando que está tudo bem. Então isso é estranho, quer dizer, isso é pouco atípico. E eu acho que a gente negligenciou algumas delicadezas que hoje, enfim, todo mundo está correndo atrás e dizer o que foi que houve. Eu acho que o problema era uma vulnerabilidade estrutural no financiamento de campanha. Outra questão que contribui nessa celeuma toda é denunciar o quanto que isso realmente interfere, mas que é sempre um discurso que aparece entre os políticos, alguns especialistas, é o papel do judiciário, né? Porque se nós pegarmos até os próprios textos clássicos como federalista, eles colocam o poder judiciário, a Suprema Corte, sempre como um poder que não tem ação, né? Que não tem iniciativa, vamos assim dizer. Ele não pode legislar, não pode criar, então cabe a eles apenas guardar a lei. E o que nós temos observado na nossa realidade política é algo um pouco diferente disso, que é pegando o exemplo da Suprema Corte, do STF, né? É uma Suprema Corte extremamente ativa. Vamos aqui pensar alguns exemplos. Temos a verticalização das coligações em 2002, a inconstitucionalidade da cláusula de barreiras em 2006, né? E a inconstitucionalidade em 2015 das doações de pessoa jurídica, né? E isso acaba sempre, então, implicando num problema político com os outros poderes, principalmente o legislativo, que é um outro poder constituído da República que tem essa incumbência. Esse problema é realmente na proporção que eles dizem que é, ou apenas diante de tantos outros, ou com um papel mais secundário? Eu acho que o judiciário atrapalhou. A situação era vulnerável de qualquer jeito, e eles ficaram achando que tinham que fazer alguma coisa por conta própria, já que não havia maiorias para mexer. E ao mexer, tipicamente pioraram. Culhambaram. Acho que pioraram. E quando nada, porque deteriora as expectativas, aumenta a incerteza.
e aumenta a virulência, aumenta a imprevisibilidade do jogo tumultuando. Essa questão da imprevisibilidade. Exato. Em alguns casos, diretamente, eles aumentaram o número de partidos, como por exemplo na cláusula, quando recusaram a cláusula de barreira, e mais ainda quando eles resolveram que não podia mudar de partido, né? Sem perder o mandato, Sim. exceto se fosse uma dissidência para criar um novo partido. Aí eles criaram. Um incentivo, né? Um incentivo ainda então, maior. Criar partidos, e de lá para cá teve um salto Sim. de novo no número de partidos. Então, é preciso respeitar impasses, né? Tem decisões que são políticas, caramba, né? Nem tudo é dedutível do ordenamento constitucional. E essa racionalidade política, em geral, o Poder Judiciário é desprovido. Né? Então... Sim, e de qualquer maneira, se ele tentar entrar no jogo político, ele produz outro efeito no antecipado, que é arrastar o tribunal para a arena política. Nessa decisão mesmo da fidelidade partidária, ela acabou sendo um pouco provocada, porque quando as pessoas mudavam, teve efeito mais estruturante, né? Pouca gente perdeu o mandato por causa disso, porque quando mudava precisava de alguém contestar, e aí depois ia ser avaliado pelo judiciário se a mudança foi legítima ou não, se o partido mudou de programa, então ele podia mudar de partido ou não. Quer dizer, se o judiciário se oferece para adjudicar isso, o judiciário está se oferecendo para ir atuar como protagonista na retaguarda da pancadaria do jogo político. Ele não deveria querer fazer isso. Um pouco é o que acabou acontecendo. A situação difícil em que o judiciário se colocou agora a respeito do julgamento da prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância, só depois de transitar em julgado, em tese tem algo que está para ser julgado que poderia libertar o Lula, mas aí se evitam, então põem julgamento para evitar produzir esse efeito. O Supremo não devia estar preocupado com isso, quer dizer, porque o Supremo devia ter uma jurisprudência fixa, firme, clara a respeito disso, né? O Supremo se deixou levar por uma intenção, sei lá se era bem intencionado ou não, mas acho que faltou considerar cuidadosamente as consequências, porque eles simplesmente acharam que precisavam dar uma resposta à crise, ao clamor, ao que quer que fosse, e se deixaram arrastar para a disputa política. Sim. Né, e se tornaram um peão nesse tabuleiro a mais, o que compromete a autoridade geral do sistema e a estabilidade do sistema. Eu gosto de dizer assim, que juiz do Supremo, ao serem os intérpretes finais da Constituição, eles deviam ter cara de pedra. A gente devia morrer de raiva deles, porque o país ia estar pegando fogo e eles estão falando, a regra é clara. A regra é clara, é isso e acabou. Né? E aí, ao fazer isso, a gente pode detestar uma decisão, mas aí as balizas ficam fixas no chão. Porque do jeito que eles têm funcionado, de maneira que sinaliza a oscilação periódica das suas próprias decisões, é como um jogo de futebol em que o gol sai do lugar o tempo todo. Você chuta um pouco para lá, você arrasta a baliza para lá, para cá, ao sabor das circunstâncias. E isso, enfim, se tudo fica imprevisível a esse ponto, a violência do jogo aumenta. E sem contar o estrelismo de algumas personalidades da Suprema Corte, que decidem no pleno do Supremo e saem comentando, ou até antes da própria decisão, comentando. Né? E não só na Suprema, né? Porque nós temos juízes de primeira, segunda instância que reproduzem esse comportamento. Eu, no exercício de diretoria de faculdade, tem um processo administrativo correndo na minha faculdade, eu vou ter que julgar daqui a 6 meses. Eu não posso falar em público a respeito daquilo. Não dou uma palavra em público. Eu comento no almoço com um colega cheio de cautelas. Nossos ministros do Supremo vão para a televisão, para o rádio, dar opinião sobre voto de colega. Isso tudo aumenta a virulência do ambiente político, porque você sinaliza a sensação aumenta a imprevisibilidade geral do jogo, porque essa interação entre todos se retroalimenta sem parar, de maneira que não tem nenhuma interpretação constitucional que a gente possa dizer com clareza que vai estar em pé, que ela enfim, ela é sólida o bastante para estar em vigor daqui a um ano. E sem contar que também pode, como efeito colateral, produzir uma deslegitimação das decisões da Corte. Claro, se a população presume que a decisão é casuística em algum sentido, obedece à circunstância A ou B, complica, né? Porque eles decidem em última instância. Sim, pois é. Então, é isso, né? A gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, né? Mas, enfim, temos os nossos compromissos. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, Bruno, a presença não só na nossa universidade,
mas também a presença aqui, conversando conosco e com os ouvintes. Esperamos que também nossos ouvintes tenham gostado. Então, até mais a todos. Muito obrigado. Obrigado a você. O ENFM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.